Nunca imaginei que minha vida daria uma guinada tão drástica em tão pouco tempo. Eu era uma garota de 25 anos, com uma vida aparentemente perfeita. Tinha um namorado maravilhoso, Alejandro, com quem estava em um relacionamento há 5 anos. Nós nos conhecemos na universidade e éramos inseparáveis. Desde então, ele era tudo o que uma garota poderia querer. Atencioso, carinhoso, inteligente e com um ótimo senso de humor. Nossos amigos nos viam como o casal ideal e eu mesma achava que tinha encontrado o homem da minha vida. Tudo mudou em uma noite de verão, durante uma visita à casa dos pais, de Alejandro. Era uma tradição passarmos pelo menos um fim de semana por mês com eles, em sua elegante casa nos arredores da cidade. Eu sempre me senti bem-vinda lá, especialmente por sua mãe, Sofia, uma mulher de 50 anos, que parecia ter saído de uma revista de moda. Sofia era o epítome da sofisticação alta, esbelta, com cabelos castanhos perfeitamente penteados e olhos verdes que pareciam penetrar em sua alma. Ela sempre se vestia com elegância, mesmo em casa, e tinha aquele ar de mistério que fazia você querer saber mais sobre ela. Desde o início, ela me tratou com uma cordialidade que me fez sentir parte da família. Naquela noite, depois de um jantar agradável, Alejandro se retirou mais cedo, alegando o cansaço de uma semana, intensa de trabalho. Fiquei sozinho na sala de estar, folheando uma revista, enquanto seu pai se retirava para o escritório. Foi então que Sofia apareceu com 2 taças de vinho tinto nas mãos. Achei que você gostaria de ter companhia, disse ela com um sorriso que iluminou a sala. Ela me ofereceu uma taça e se sentou ao meu lado no sofá, mais próxima do que o normal. No início, nossa conversa foi casual. Falamos sobre meu trabalho, minhas aspirações, meus sonhos. Sofia parecia genuinamente interessada em cada palavra que eu dizia, seus olhos fixos em mim, de uma forma que me fez sentir especial. À medida que o vinho fluía, notei uma mudança sutil em seu comportamento. Suas risadas se tornaram mais frequentes, seus toques mais prolongados. Sabe, eu sempre admirei seu espírito, disse Sofia, colocando a mão em meu joelho. Você é exatamente o tipo de mulher que eu gostaria de ter sido na sua idade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Seu toque, embora inocente a olho nu, despertou em mim sensações que eu nunca havia experimentado antes. Tentei ignorá-las, atribuindo-as ao álcool e ao cansaço, mas era inegável que algo estava mudando. À medida que a noite avançava, Sofia começou a contar histórias de sua juventude, de amores proibidos e aventuras apaixonadas. Sua voz, suave e sedutora, me envolveu como uma carícia. Eu me vi inclinado para ela, absorvendo cada palavra, cada gesto. Nunca deixe ninguém apagar seu fogo interior, sussurrou ela, inclinando-se tão perto que pude sentir sua respiração em minha bochecha. Você é linda demais, especial demais para se contentar com uma vida comum. Naquele momento, Sofia fez algo que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Com uma gentileza que contrastava com a ousadia de seu ato, ela encostou seus lábios nos meus. Foi um beijo suave, quase etéreo, mas carregado de uma intensidade que me tirou o fôlego. Eu me afastei, confuso e assustado com o que acabara de acontecer. Minha mente estava em um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, eu sabia que o que havia acontecido estava errado. Ela era a mãe do meu namorado, pelo amor de Deus. Mas, por outro lado, eu não podia negar a centelha de desejo que havia se acendido. Dentro de mim, eu deveria ir dormir. Gaguejei, levantando-me com as pernas trêmulas. Sofia olhou para mim com uma mistura de desejo e compreensão. É claro, minha querida. Descanse bem. E lembre-se, o que acontece nesta casa, fica nesta casa. Naquela noite, mal consegui dormir, Alejandro dormia tranquilamente ao meu lado, alheio ao tumulto que me assolava por dentro. Eu me sentia culpada, confusa, mas também estranhamente excitada. O que estava acontecendo comigo? Como eu poderia me sentir atraída pela mãe do meu namorado? Os dias seguintes foram uma tortura. Toda vez que visitávamos os pais de Alejandro, eu sentia o olhar de Sofia sobre mim,
cheio de promessas e segredos. Eu tentava evitá-la, manter distância, mas era como se uma força invisível estivesse me atraindo para ela. Foi durante outra visita, algumas semanas depois, que tudo saiu do controle. Alejandro havia saído com seu pai para comprar algumas coisas para o churrasco de domingo. Ofereci-me para ajudar Sofia na cozinha, pensando ingenuamente que a presença de tarefas domésticas manteria qualquer tensão sob controle. Como eu estava errado. Assim que ficamos sozinhos, Sofia fechou a porta da cozinha e se aproximou de mim com a graça de uma pantera perseguindo sua presa. Sem dizer uma palavra, ela me encurralou contra o balcão e me beijou, com uma paixão que me deixou sem fôlego. Dessa vez, eu não resisti. Respondi ao beijo com uma urgência que me surpreendeu. Nossas mãos se exploraram. Nossos corpos se fundiram. Era como se toda a tensão acumulada durante semanas explodisse em um momento de loucura e prazer. Eu o quis desde o primeiro momento em que o vi, sussurrou Sofia entre beijos. Você é especial demais para meu filho. Você merece alguém que possa lhe mostrar prazeres, que você nem sequer imaginou. Suas palavras deveriam ter me horrorizado, mas, em vez disso, acenderam um fogo dentro de mim que ameaçou me consumir. Naquele momento, esqueci tudo. Meu relacionamento com Alejandro, a lealdade, a moral. Havia apenas eu e Sofia, e o desejo ardente que nos unia. Nós nos separamos bem a tempo, antes que Alejandro e seu pai voltassem. Mas o estrago estava feito. Eu havia cruzado uma linha que sabia que não deveria cruzar. E o pior de tudo, eu queria continuar cruzando-a de novo e de novo. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e encontros clandestinos. Sofia e eu desenvolvemos uma linguagem secreta de olhares e toques sutis que passavam despercebidos pelo resto da família. Encontrávamos desculpas para ficarmos sozinhos. Eu me oferecendo para ajudar nas tarefas domésticas, ela pedindo minha opinião sobre um projeto de decoração. Cada encontro era mais intenso que o anterior. Sofia me apresentou a um mundo de prazer que eu nunca havia imaginado. Ela me ensinou coisas sobre meu próprio corpo que eu nem sabia que eram possíveis. Com ela, eu me senti livre, desinibido, capaz de explorar facetas de minha sexualidade que sempre permaneceram ocultas. Mas a cada momento de êxtase, o peso da culpa também aumentava. Olhei para Alejandro, tão amoroso e confiante, e senti meu coração se partir em dois. Ele não merecia isso. Ninguém merecia. Tentei terminar o relacionamento com Sofia várias vezes, mas ela sempre encontrava uma maneira de me atrair de volta. Isso é maior do que nós, ela me dizia. É o tipo de amor que você só encontra uma vez na vida. Você não pode negá-lo, não pode fugir dele. E ele estava certo. Eu não podia fugir, por mais que tentasse. O relacionamento com Sofia havia se tornado um vício, algo de que eu precisava tanto quanto de ar para respirar. Nossa aventura se tornou cada vez mais arriscada. Nós nos encontrávamos em motéis de beira de estrada, no carro estacionado em lugares solitários, até mesmo na casa que eu dividia com Alejandro quando ele estava fora a negócios. Cada encontro era uma mistura de adrenalina, paixão e medo de ser descoberto. Certa noite, depois de um encontro particularmente intenso, Sofia revelou algo que me arrepiou. Você não é o primeiro, sabe? Disse ela enquanto traçava círculos em minhas costas nuas. Já tive outras amantes antes, mulheres jovens, bonitas e cheias de vida como você. Mas nenhuma delas significou tanto para mim. Suas palavras deveriam ter me horrorizado, mas em vez disso, senti uma pontada de ciúme. Quantas outras estiveram no meu lugar? Quantas provaram seus beijos, sentiram seu toque? O que aconteceu com eles? Perguntei, temendo a resposta. Sofia sorriu com uma mistura de nostalgia e crueldade. A vida continuou. Alguns se casaram, outros foram embora. Mas todos eles se lembram de mim, tenho certeza. Ninguém se esquece de seu primeiro caso proibido. Naquele momento, percebi que estava preso em uma teia muito maior do que havia imaginado.
Sofia não era apenas uma mulher que estava passando por uma crise de meia-idade. Ela era uma predadora, uma mestre na arte da sedução e da manipulação. Mas o mais assustador de tudo era que, apesar de saber disso, eu não conseguia ficar longe dela. Os meses se passaram e nosso relacionamento se tornou cada vez mais intenso e complicado. Sofia se tornou mais possessiva, exigindo mais do meu tempo e atenção. Ela começou a fazer comentários sobre meu relacionamento com Alejandro, sugerindo sutilmente que eu o deixasse. Ele nunca poderá lhe dar o que eu lhe dou, dizia. Ela, comigo, você pode ser quem você realmente é, sem máscaras, sem inibições. Eu estava em um mar de confusão. Por um lado, a paixão que eu sentia por Sofia era inegável. Ela despertava em mim sentimentos que eu nunca havia experimentado antes. Mas, por outro lado, eu amava Alejandro. Ele tinha sido meu parceiro, meu apoio, meu melhor amigo durante anos. A ideia de deixá-lo partiu meu coração. Minha vida se tornou uma performance constante. Com Alejandro, eu tentava ser a namorada perfeita, atenciosa e carinhosa. Com Sofia, eu estava imersa em um turbilhão de paixão e desejo proibido. Eu vivia em um constante estado de ansiedade, temendo que a qualquer momento tudo fosse revelado. Então, aconteceu algo que mudaria tudo. Certa noite, depois de um jantar em família, Alejandro me pediu que o acompanhasse até o jardim. Sob a luz da lua, ele se ajoelhou e tirou um anel. Você é o amor. Tá, minha vida, disse ele com os olhos brilhando de emoção. Você me dará a honra de se casar comigo? Meu mundo parou. Olhei para o anel, depois para Alejandro e finalmente para a casa, onde pude ver Sofia nos observando da janela. Sua expressão era indecifrável. Eu preciso de tempo para pensar, gaguejei, deixando Alejandro confuso e magoado. Naquela noite, enquanto Alejandro dormia, entrei no escritório de Sofia. Encontrei-a, esperando por mim, como se soubesse que eu viria. Então meu filho finalmente se decidiu, disse ela com um sorriso que não alcançou seus olhos. O que você vai fazer? Não sei, confessei, à beira das lágrimas. Eu quero você, Sofia. Mas eu também amo o Alejandro. Não posso continuar assim. Sofia se aproximou mais de mim, seu perfume inebriante atrapalhando meus sentidos como sempre. Então escolha, ela sussurrou. Ele ou eu, uma vida, de segurança e conformidade, ou uma vida de paixão e aventura. Naquele momento, minha mente viajou por todos os momentos que eu havia compartilhado com os dois. Os anos de amor e companheirismo com Alejandro, as noites de paixão desenfreada com Sofia. Como eu poderia escolher? Minha história ainda não acabou, por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado. De volta à história. Enquanto eu me debatia nessa encruzilhada emocional, algo em mim finalmente estourou. As lágrimas que eu estava segurando há meses começaram a fluir livremente. Não posso mais fazer isso. Solucei. Isso está destruindo todos nós. Sofia olhou para mim com uma mistura de surpresa e algo que parecia quase alívio. Ela veio até mim e pela primeira vez desde o início de nosso caso, me abraçou sem nenhuma intenção sexual. Foi um abraço reconfortante, quase maternal. Talvez, disse ela suavemente, seja a hora de nós dois encararmos a verdade. Naquela noite, Sofia me contou toda a sua história. Ela me contou sobre seu casamento infeliz, como se sentiu presa por anos em uma vida que não havia escolhido. Contou-me sobre seus casos anteriores, não com orgulho, mas com uma tristeza resignada. Toda vez que eu seduzia uma jovem como você, confessou ela, era como se eu estivesse tentando recuperar uma parte de mim que havia perdido há muito tempo, mas eu sempre acabava me sentindo mais vazio do que antes. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. De repente, vi nosso relacionamento sob uma nova perspectiva. Não era o grande amor proibido que eu havia imaginado. Era a tentativa desesperada de duas mulheres de preencher um vazio em suas vidas. O que vamos fazer? Perguntei, de repente me sentindo muito pequena e assustada. Sofia pegou minha mão e a apertou gentilmente. Vamos fazer a coisa certa.
disse ela com uma determinação que eu nunca tinha visto nela antes. Pela primeira vez em minha vida, vou fazer a coisa certa. Na manhã seguinte, Sofia reuniu toda a família na sala de estar. Alejandro olhou para mim com preocupação, provavelmente pensando que eu iria rejeitar seu pedido de casamento. Seu pai parecia confuso com a repentina reunião familiar. Com uma voz que tremia, um pouco, Sofia começou a falar. Ela confessou tudo. Sua infelicidade no casamento, seus casos passados e, finalmente, nosso relacionamento. Observei o rosto de Alejandro passar da confusão para o choque e, finalmente, para uma mistura de dor e raiva que partiu meu coração. Sinto muito, eu disse, entre lágrimas, quando Sofia terminou. Eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca quis machucá-lo, Alejandro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai de Alejandro olhou para sua esposa como se ela fosse uma estranha. Os olhos de Alejandro estavam vazios, como se ele estivesse tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Finalmente, Alejandro falou. Sua voz mal era um sussurro. Quanto tempo? 6 meses, respondi, incapaz de olhá-lo nos olhos. Alejandro se levantou abruptamente e saiu da sala. Eu queria segui-lo, mas seu pai me impediu com um gesto. Dê um tempo a ele, disse ele, sua voz carregada de tristeza que me fez perceber o dano que havíamos causado. Os dias seguintes foram um inferno. Alejandro se recusou a falar comigo. Seus pais iniciaram o processo de divórcio e de repente me vi sem namorado, sem amante e com um sentimento de culpa que ameaçava me afogar. Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil de minha vida. Eu precisava me afastar de tudo e de todos. Precisava de tempo para me curar, para me perdoar e, com sorte, para que os outros me perdoassem um dia. Arrumei minhas coisas e me mudei para outra cidade. Comecei a fazer terapia, tentando entender o que havia me levado a fazer as escolhas que fiz. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. Passaram-se meses até que eu tivesse notícias de Alejandro. Um dia, recebi um e-mail dele. Ele me disse que, embora ainda estivesse magoado, tinha começado a entender. Ele ainda não havia me perdoado, mas queria que soubéssemos que estava trabalhando nisso. Sofia também entrou em contato comigo. Ela me disse que havia começado a fazer terapia, que estava tentando consertar o relacionamento com o filho e que pela primeira vez em anos estava aprendendo a ficar sozinha consigo mesma. Com o passar do tempo, comecei a ver nossa história com outros olhos. Não era uma história de amor proibido, como eu havia pensado inicialmente. Era a história de duas pessoas perdidas, procurando no lugar errado algo que só poderiam encontrar em si mesmas. Hoje, anos, depois daquela noite fatídica, posso dizer que perdoei Sofia e, mais importante, perdoei a mim mesmo. Alejandro e eu conseguimos reconstruir uma amizade frágil, mas sincera. Nunca voltaremos a ser o que éramos, mas há um respeito mútuo que valorizo muito. Sofia e eu não voltamos a nos ver, mas sei por Alejandro que ele está melhor. Ele encontrou uma paz que nunca teve durante o casamento e está reconstruindo seu relacionamento com o filho passo a passo. Quanto a mim, aprendi muito sobre amor, lealdade e honestidade. Aprendi que o amor verdadeiro não pede que você traia a si mesmo ou aos outros. Aprendi que a paixão sem respeito e honestidade é uma chama que consome tudo em seu caminho. Agora estou em um novo relacionamento, relacionamento baseado em confiança, respeito mútuo e honestidade absoluta. Não é tão excitante quanto o meu caso com Sofia, não tem aquela centelha de perigo que me fazia sentir vivo. Mas tem algo muito mais valioso: paz. Não olho para aquela época de minha vida com nostalgia, mas com uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pela dor que causei, gratidão pelas lições que aprendi. Se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que não há atalhos na vida. Não é possível encontrar a felicidade nos braços de outra pessoa se você não estiver feliz consigo mesmo. Não se pode construir algo duradouro sobre o alicerce de uma mentira. Às vezes, quando estou sozinho, penso em Sofia.
fico imaginando se ela também pensa em mim. Não com saudade ou anseio, mas com a aceitação tranquila de que fomos uma parte importante da vida, um do outro em um momento crucial. Nossa história não era um conto de fadas. Não teve um final feliz no sentido tradicional, mas foi real, foi intensa e mudou todos nós para sempre. E talvez, no fim das contas, seja isso que importa. Não como uma história começa, ou mesmo como termina, mas como ela nos transforma no processo. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, percebo que finalmente posso encerrar esse capítulo de minha vida. Não sou mais a jovem ingênua que se deixou seduzir pela emoção do proibido, tampouco sou a mulher cheia de culpa que fui depois. Sou alguém novo. Alguém que cometeu erros, sim, mas que aprendeu com eles. Alguém que entende que o amor verdadeiro não é uma tempestade de paixão, mas uma chama constante que o aquece sem queimá-lo. E se eu pudesse voltar atrás e conversar com meu eu mais jovem, eu diria a ela para ser paciente. Que o amor verdadeiro chega quando você está pronto para recebê-lo, não quando você está desesperadamente procurando por ele em todos os lugares errados. Eu diria a ela para ser honesta, sempre, que a verdade pode machucar, mas as mentiras destroem. Eu lhe diria para amar a si mesma em primeiro lugar, para não procurar nos outros o que ela só pode encontrar em si mesma. E acima de tudo, eu lhe diria para não temer o futuro, que cada erro, cada tropeço, cada coração partido é mais um passo no caminho para a pessoa que ela deve ser. Ao terminar de escrever esta história, sinto uma paz que há muito tempo não sentia. É como se, ao compartilhar minha experiência, eu pudesse finalmente me libertar de seu peso. Não sei o que o futuro me reserva. Não sei se verei Sofia novamente ou se minha amizade com Alejandro se fortalecerá com o tempo. O que eu sei é que estou pronto para o que vier. Porque agora eu entendo que o amor, o verdadeiro amor, começa com você mesmo. E esse é um amor que ninguém pode tirar de você